Meus queridos irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, ou menos, não é em que estamos separados, mas estamos sempre presentes, né? Graças a Deus. Sinto muita falta, mas estamos chegando mais perto. Então, irmãos, vamos à nossa mensagem de hoje. Vamos rever textos tão conhecidos da Bíblia e ensinamentos que o Senhor nos dá pela sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre a conversão para a vida eterna, não é? Essa conversão ela pode ser enganosa. Então nós vamos ver aqui através do texto que a Bíblia chama por aquela epígrafezinha que tem, o jovem rico. Mas não é um jovem, coisa nenhuma, é um homem. Não é um jovem, mas aqui está escrito um jovem, então ficou, inclusive todo mundo só conhece como a história do jovem rico. Não é? Mas vamos ler aqui em Lucas, ela tem 3 evangelhos contados essa história. Mas vamos ver em Lucas, capítulo 18, de 18 até o 22. Diz assim, certo homem, não é certo jovem, é certo homem de posição, perguntou-lhe a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, vamos ver, mais uma vez, ensinamentos do Senhor nesse texto, que, como está escrito aqui na epígrafe, é a história de um jovem rico, e aqui não está dizendo que é um jovem, está dizendo que é um homem. Inclusive ele mesmo disse que não era jovem, desde a juventude eu observo isso. Então não era um jovem, era um homem, adulto. Mas ficou conhecido com a história do jovem rico. Não é? Muito bem, moço. Ela é narrada, como eu já disse, em 3 evangelhos. Ela é narrada em Mateus, ela é narrada em Marcos e é narrada em Lucas. Estamos lendo aqui a narrativa conforme Lucas escreveu. Portanto, se 3 evangelhos ou evangelistas inspirados pelo Espírito Santo narraram essa história, então é bom que nós prestemos bem atenção aos seus ensinamentos. O homem rico, que não é um jovem, já disse, ele teve um encontro com Jesus e não foi por acaso. Não foi por acaso. Segundo lemos, nesse relato aqui de Lucas, não está escrito isso, mas no relato de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 17, diz que Jesus estava a caminho e um homem correu ao seu encontro. Isso não era normal, um judeu correr. Isso não era normal, né? Então o evangelista Lucas nos informa que era um homem de posição. Logo, de novo, não era um jovem, certo homem de posição. Então isso era um homem adulto, um homem rico, um homem de posição. Ou seja, tratava-se de um homem rico e, como todo rico, era um homem importante. E correr para falar com Jesus não é normal isso. Isso não é uma atitude normal. Muito bem. Então, o detalhe é que foi ele quem tomou a iniciativa de correr ao encontro do Senhor Jesus para perguntar-lhe, ele foi especificamente para isso, para perguntar-lhe o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Olha, irmãos, a gente lê as coisas e precisa pensar, precisa se aprofundar, precisa mergulhar mais. O que é que isso está dizendo? O que é que quer dizer? Qual a profundidade disso? Então nós podemos ver logo aqui, que até pessoas que buscam a vida eterna podem estar totalmente equivocadas e completamente distantes do Senhor, o Senhor que concede a vida eterna.
A gente pode ver logo aqui de cara. Foi ele que correu atrás do Senhor. Era um homem importante, era um homem de posição. Ele correu atrás do Senhor, interessado na vida eterna, e estava muito distante de encontrar a vida eterna, ou até de ir pelo caminho da vida eterna, como nós veremos agora aqui. Então, em primeiro lugar, irmão, nós podemos aprender, né, nessa história como o homem natural é também naturalmente ignorante quanto à vida eterna, quanto às coisas espirituais. Observe que o homem rico desceu da sua condição de grande importância. Lucas está dizendo que ele era um homem de grande importância, não é? Correu ao encontro de Jesus, o que não é normal um judeu fazer. Na parábola do filho pródigo, diz que o pai correu ao encontro do filho. Isso é uma narrativa extraordinária. O judeu não corre para encontrar ninguém, não. Então, ele correu ao encontro de Jesus, mas ajoelhou-se diante dele e o chamou de bom mestre. Parece tudo certo, não é não, irmãos? Esse homem só pode estar no caminho certo para a vida eterna. Ele demonstrou grande interesse pelas coisas espirituais, quando a maioria procurava o mestre apenas por coisas materiais, ou de interesse pessoal, queria apenas ser curados, alguma coisa nesse sentido. As pessoas que procuravam Jesus era mais ou menos por causa disso. Esse aqui não, ele buscou aparentemente interessado em coisas espirituais. Ele demonstrou reverência ao Senhor ao ajoelhar-se diante dele. Quando os escribas, fariseus e saduceus, os mestres de Israel, as autoridades máximas religiosas de Israel, também homens de grande importância, desprezavam o Senhor Jesus. Um João ninguém, filho de Zé e Maria. Não é? Então, com esse homem aqui, tudo parece certo. Parece, mas não está. Durante toda a conversa, o homem demonstrou uma profunda ignorância quanto à salvação, embora a estivesse buscando, como ele disse. Ele demonstrou uma profunda ignorância da sua condição de pecador. Eu tenho insistido tanto nisso, irmãos. Esses oferecimentos de salvação de todas as igrejas, sem dizer salvar de quê? Sem dizer que você é um miserável pecador. Então, olha só, como Jesus já o conhecia desde a eternidade, confrontou. Eu já disse, o Senhor Jesus sempre confrontou todas as pessoas que se encontraram com ele. Não é? Confrontou. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Versículo 19. É como se Jesus lhe perguntasse: escuta aqui, meu amigo, o que é que você sabe sobre a vida eterna? Você está pedindo aqui como ganhar a vida eterna, o reino de Deus, o que é que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre mim para me chamar de bom mestre? Você realmente sabe que eu sou o Filho de Deus? Você realmente sabe que eu e o Pai somos um? Na sequência, quando o Senhor Jesus recitou 5 dos 6 mandamentos da segunda tábua da lei, versículo 20, ele prontamente afirmou que os cumpria desde a sua juventude. Versículo 21, o que deixa claro, como eu já disse ainda agora, que não era um jovem coisa nenhuma, era um homem adulto, né? Muito bem. Não parece que está tudo certo, irmãos? Eu já cumpro tudo isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu já cumpro tudo isso. Repito, parece, mas não está. Observem quanta ignorância das coisas espirituais. O homem afirmou que cumpria a lei de forma literal e aparentemente cumpria mesmo. Jesus não disse para ele, cumpre não, Senhor. Então ele cumpria mesmo, aparentemente ele cumpria. O que realmente poderia ser comprovado até pelas suas obras, já que ele disse, eu cumpro toda a lei. Aquilo que Jesus citou, 5 mandamentos dos 6, eles eu cumpro isso. Então, aparentemente, ele cumpria mesmo, não foi dito que ele não cumpria, e isso, aparentemente, de novo, era suficiente. Ele achava que tinha crédito, mérito para ganhar a vida eterna. Ele foi perguntar para o Senhor só por perguntar mesmo, mas ele já se achava com a vida eterna. Ele não conhecia a dimensão espiritual que envolve não apenas as nossas ações, mas também o nosso entendimento sobre a lei, como Paulo diz lá aos Romanos 10, 1 e 2, que ele dava testemunho de que os judeus eram zelosos da lei, ele foi um,
super zeloso da lei, porém sem entendimento. Então você fazer as coisas, dizer as coisas e procurar até essa vida eterna, como esse homem procurou aqui, sem entendimento, não adianta, irmãos. Só com palavras não adianta, às vezes. É preciso saber como estão os nossos pensamentos, onde estão os nossos afetos, o que é que nós sabemos sobre isso, de fato. Queridos, infelizmente, há muita gente com esse tipo de cegueira espiritual dentro das nossas igrejas. Pessoas que não fazem ideia da sua própria pecaminosidade diante de Deus. Se acham justas, se acham boas, né? Imaginam que são boas pessoas. Por quê? Porque não matam, porque não adulteram, porque não furtam, porque não dão falso testemunho, não defraudam ninguém, pessoas que honram pai e mãe. Então está tudo certo. Eu vou para a igreja, eu vou procurar a igreja, alguma coisa, só porque tem que ir. Se eu sou religioso, eu sou crente, eu tenho que ir. Eu já estou com a salvação garantida. Que nem esse homem pensava que estava. Olha, irmãos, essas pessoas acham que merecem a vida eterna e por isso mesmo não toleram ser admoestadas pelo pastor, pela palavra. Porque já são salvas. Eu sou tudo de bom. A pessoa não diz isso, não, mas imagina. Esse homem aqui imaginava isso. Eu já cumpro isso desde a minha juventude. Desde a minha mocidade. Eu já cumpro tudo isso. Então está tudo certo comigo. Eu quero só que o senhor autentique aí. Carimbe aí a minha passagem para a vida eterna. Eu já fiz por merecer essa vida eterna há muito tempo. Eu já vivo fazendo por merecer há muito tempo. Era essa a realidade do homem. Então, irmãos, olhem só, quanta ignorância, né? Quanta ignorância das coisas espirituais. Essas pessoas esquecem que estão tratando com Deus Santíssimo. Essas pessoas esquecem que desobedecem à lei de Deus a todo instante, seja por pensamento, seja com o seu egocentrismo ou egoísmo, com o seu gênio ruim, insubmisso, insubordinado, mesmo que não demonstrem com atitudes. Mas com o coração eles sabem como são. Essas pessoas se contentam com a sua justiça própria aparente, como o homem aqui certamente aparentava que cumpria tudo aquilo que ele disse. Ele cumpria mesmo com suas ações, provavelmente ele cumpria tudo aquilo que ele disse. Então, como esse homem rico, essas pessoas desconhecem e desconsideram que somente a justiça do Senhor Jesus é que nos justifica e que nos torna capacitados, digamos assim, a nos aproximar do nosso Deus, né? Porque foi o Senhor Jesus quem nos converteu para a vida eterna. Não fomos nós que chegamos lá perguntando para ele como é que eu faço para ir para a vida eterna, nem mais. Entendido já que eu já conquistei isso. Eu quero só que o senhor carimbe aí meu passaporte. Muito cuidado, irmãos queridos, muito cuidado. Como homem rico, enquanto nutrimos em nosso ego a presunção de que temos capacidade própria para cumprir os mandamentos de Deus, não é? Cristo não terá lugar de soberania nas nossas vidas, não terá lugar nas nossas vidas para nos conduzir à vida eterna. Nós achamos que vamos sozinhos e eu quero só que ele carimbe aqui meu passaporte. Por isso, irmãos, devemos orar sem cessar para que Deus, pelo Espírito Santo, nos convença a todo tempo do nosso pecado. Nós somos pecadores. Mesmo regenerados, continuamos pecadores. Que o Senhor faça isso para que não esqueçamos em nenhum momento que estamos tratando com um Deus Santíssimo, que estamos vivendo para agradar a esse Deus Santíssimo e que o seu propósito é exatamente nos tornar santos como santo Ele é e santo é o nosso Senhor Jesus que nos salvou. Nada menos do que isso, irmãos, comprova que recebemos a conversão para a vida eterna. Se não tivermos isso em mente o tempo todo, nós estamos apenas que Jesus, que Deus, carimbe o nosso passaporte, mas nós já garantimos a nossa viagem para o céu tranquilamente. Queremos apenas uma confirmação do Mestre, mas já está tudo resolvido na nossa cabeça. Imaginamos isso como esse homem rico aqui pensava. Então, irmãos, em segundo lugar, nós podemos aprender nesse relato que o amor de
Cristo pelos pecadores não é garantia de salvação. Jesus te ama, irmãos. Eu já ouvi irmãos dizer que alguém se converteu só porque alguém disse isso para ele. Jesus te ama. Ele foi convertido só com essa frase. Falso. Isso é falso. Em Marcos 10, 21, no relato de Marcos, esse mesmo caso, nós lemos que Jesus, fitando-o, o amou. Jesus viu que era um pecador condenado, que não tinha entendido coisa nenhuma, não era um eleito, por isso não o seguiu, não ouviu a sua voz, mas Jesus o amou. Porém, nós sabemos, porque já temos relato, que esse amor não foi o amor para a salvação, não foi o amor pelos seus eleitos. Em nenhum lugar das Escrituras, em nenhum dos relatos, há qualquer informação de que aquele homem reconsiderou a sua decisão de virar as costas para Jesus e ir embora. Em nenhum lugar há qualquer menção no relato, nas cartas apostólicas, ou o que for, nos atos, que aquele homem reconsiderou. Nenhum lugar ele reconsiderou obedecer a ordem do mestre de vender tudo, distribuir aos pobres, aí sim, venha e siga-me. Havia algo mais importante na sua pretensa salvação por justiça própria. O amor à riqueza era muito maior. Então, irmãos, mas mesmo assim Jesus o amou. Por quê? Porque ele ama todas as pessoas, ele ama todas as suas criaturas. Todas as criaturas vivem por causa do amor de Deus, inclusive demônios, seja o que for, né? Vivem por causa do amor de Deus pelas suas criaturas. A Bíblia nos afirma essa verdade, mas a Bíblia também nos afirma que poucos serão salvos. Vamos falar dos homens. Não vamos nem falar de demônio, porque esses a Bíblia também nos afirma que não há provisão nenhuma para a sua conversão. Eles já foram condenados. Pedro diz isso, Judas diz isso, eles já foram condenados, né? Então não há provisão para a salvação deles, mas para os homens há, né? Então, só que nós vemos aqui, irmãos, que há um amor para a salvação. A Bíblia nos afirma, Jesus diz que poucos são os eleitos. Portanto, falar aos pecadores que Jesus os ama não é a mesma coisa que eles falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Jesus amou esse jovem. Jovem é o modo de dizer que ele está tão acostumado, mas é um homem. Jesus amou esse homem, mas não o amou para a salvação. Lembram, existe a graça comum, o amor comum de Deus pelas suas criaturas, e o amor especial, a graça especial. Essa é dada somente aos seus eleitos. E esses entendem o que é a salvação para a vida eterna. Muito bem, irmãos, nós não devemos ter nenhuma dúvida de que Jesus realmente ama e sente compaixão, inclusive pelas almas dos ímpios que perecerão no inferno, porque Ele mesmo lançará no inferno. Ele amou esse jovem, esse homem rico. Ele chorou diante de Jerusalém, olhando aquelas pessoas que iam todas ser condenadas. Jerusalém, eu quis te tomar como a galinha faz com os pintinhos. Eu quis te agasalhar debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste, tu mataste os seus profetas. E se ele tivesse dito, e depois da manhã vamos matar também, teria dito isso. Então, irmãos, ele amou aquele pessoal que dentro de poucos dias o crucificaria, todos eles gritando, crucifica, o crucifica. Ele os amou. Quando ele estava sendo crucificado, pediu ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele realmente os amou. Eu garanto para vocês, Deus não perdoou. Deus não perdoou nenhum daqueles escribas, fariseus e saduceus e Pilatos e quem quer que seja que crucificaram o Senhor Jesus. Eu garanto isso. Não tenho medo de dizer. Muito bem, irmãos. Ele também amou aquelas pessoas de verdade, como também amou o homem rico, mas esse amor não era para a salvação. Não era amor para a vida eterna. Hoje nós sabemos disso porque as Escrituras nos relatam aqui, nos revelam. Porém, só quem sabe separar, na verdade, o joio do trigo realmente é o Senhor Jesus, não é? É o Senhor da seara. Por isso, a nossa função como crentes é falar com ousadia para todas as pessoas, inclusive ao pior dos pecadores, que Jesus, de fato, é o Salvador e a salvação é oferecida a todo mundo, inclusive ao pior dos pecadores. Que Jesus
ama de verdade. Nós devemos lhe dizer que a salvação é oferecida, repito, a todos os pecadores, bastando tão somente que se arrependam, que venham a Cristo. É essa a oferta do Senhor Jesus. Se os pecadores perecem, não é porque Jesus não os ama. Já disse, há um amor para a salvação e o amor comum. Não é porque Jesus não lhes oferece a salvação, ele oferece a todos, exatamente para responsabilizar aqueles que lhe viram as costas, como o jovem rico. Foi oferecido para ele o que é que ele tinha que fazer. Não é? O próprio Senhor Jesus disse lá em João 3,19: a luz veio ao mundo. Veio para todo mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio para todos. Ele mesmo disse, Deus é bom e faz nascer o sol para justos e injustos, faz cair a chuva para maus e bons. Pois é, mas a salvação é só para os eleitos. A salvação verdadeira, não é? A conversão verdadeira, nós precisamos prestar atenção disso. A conversão para a vida eterna. Nós estamos falando sobre isso. Então, irmãos, novamente lá em João 5,40, o Senhor Jesus diz, como o jovem de fato conhecia as Escrituras e até fazia, como ele diz também aqui aos escribas e fariseus, examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Pois é, o jovem foi a Jesus perguntar como é que ele fazia para ter vida, mas ele achava que já tinha essa vida, ele já fazia tudo que era para fazer. Repito, ele foi lá só pedir para Jesus carimbar o seu passaporte, que é o que acontece com os religiosos, todos. Eles acham que já são crentes, salvos, tudo certo, está tudo certo. Não está. Nós vemos aqui. Jesus me ama sim, ele também amou o jovem, ele também amou os que o estavam crucificando. De fato, irmãos, no texto que nós lemos aqui, nós podemos ver claramente que o homem conhecia e até observava as Escrituras e que o Senhor Jesus lhe ofereceu a salvação. Ele achava que já tinha, mas Jesus lhe disse o que é que ele tinha que fazer ainda. Aliás, foi ele quem perguntou ao Senhor, não foi o Senhor que foi atrás dele. Foi ele que veio perguntar ao Senhor o que devia fazer para herdar a vida eterna. Foi ele quem buscou a vida eterna. E Jesus lhe disse o que ele tinha que fazer, mas ele não quis. Estão vendo? A luz veio ao mundo, mas o mundo não quis a luz. Portanto, as palavras de Jesus são absolutamente verdadeiras. Não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui é vida. Eu estou dizendo o que é que vocês têm que fazer. A oferta é geral, exatamente para responsabilizar os que lhe viram a costa, como o homem rico aqui. Então tudo isso, irmãos, é verdade explícita na palavra de Deus. Porém, nós sabemos, porque a palavra de Deus também nos informa, que o que distingue o amor comum, o amor por todas as pessoas, do amor salvífico para a vida eterna, é a aceitação desse amor soberano do Senhor, o que indica obediência incondicional. Jesus te ama, sim, eu aceitei esse amor. Como é que você prova que aceitou esse amor? Amando o próximo como a si mesmo. Ou seja, é a obediência incondicional. Se eu aceitei esse amor do Senhor Jesus, se eu abrir os olhos para essa luz, eu vou andar na luz. Isso é a coisa mais natural do mundo. A aceitação do amor soberano da salvação implica a obediência ao Senhor da salvação. O homem rico aqui virou-lhe as costas. Ele não obedeceu ao Senhor. Achava que já estava tudo certo da forma como ele fazia. Quantas pessoas entopem as igrejas nessa condição, irmãos? Quantas? A resposta do homem rico deixa claro que, embora Jesus o tenha amado de verdade, Marcos garante isso, não foi com o amor salvífico para conceder-lhe a vida eterna que ele veio buscar. O fato de que ele não recebeu esse amor foi a sua recusa em obedecer o Mestre. É verdade que Jesus, repito, ama todos os homens, todas as pessoas, porém, apenas os que ouvem a sua voz, os que o seguem,
de fato receberam o amor especial para a conversão, o amor salvífico para a vida eterna. Estes são os que compõem o seu rebanho. Ele não disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. São as suas ovelhas que o Pai lhe deu e que ninguém as arrebatará da sua mão. São a sua noiva querida, a igreja, unida a ele por meio da aliança eterna da graça. Estes são os que ouvem a sua voz e o seguem. A par disso, irmãos, a par desse conhecimento, convém perguntar: em que situação nós nos encontramos nas nossas igrejas? Será que a nossa conversão é verdadeira ou estamos apenas seguindo impulsos emocionais, culturais, religiosos, como certamente foi o caso do homem rico aqui? Ele era um bom cumpridor da lei. Era um homem já adulto, provavelmente criado na lei do Senhor. Será que, como esse homem rico, buscamos a vida eterna, mas não estamos verdadeiramente dispostos a seguir o Senhor Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Saber esse versículo todo mundo sabe. O problema é qual é o significado disso. Onde estão meus afetos que me proíbem de pegar a minha cruz, de negar-me a mim mesmo e seguir ao Senhor? Por quais motivos nós lhe viramos as costas como o homem rico? O que pesou para o homem rico foram as suas riquezas, está claro aqui. E para nós, o que é mais importante do que seguir o Senhor, do que obedecer a sua ordem? É o conforto pessoal, individual, como é moda hoje o individualismo? São as redes sociais que tomam todo o nosso tempo e a nossa atenção nos nossos dias? Televisão, jogos? É o trabalho, que às vezes somos viciados pelo nosso trabalho, pela importância que temos nesse trabalho? É o estudo, às vezes somos viciados por títulos? Ou é a família? Eu botei a família aqui em último lugar, porque de fato ela está em último lugar hoje. Para a maioria das pessoas, a família está em último lugar. Família virou sinônimo de ter uma casa e morar junto nessa casa, só isso. Mas ninguém fala com ninguém, ninguém trata com ninguém, ninguém obedece ninguém. É mais os crentes, é mais ou menos assim, com raríssimas exceções. Irmãos, não esqueçamos nunca: a verdadeira conversão para a vida eterna é confirmada, repito o que eu disse ainda agora, na aceitação do amor que o Senhor oferece, o amor salvífico de Jesus, porém, nas bases dele e não nas nossas bases, como o homem rico queria e imaginava. Eu já faço tudo isso, está tudo certo comigo, eu só quero que o Senhor carimbe aí o meu passaporte para a vida eterna. E a aceitação desse amor, queridos, o entendimento desse amor, é evidenciado exatamente pela obediência incondicional ao Senhor da vida, que nos deu a vida eterna, mas disse o que é que nós temos que fazer para essa vida eterna. Ele é o Senhor da vida, Ele sabe o que é que nós temos que fazer. E mais, é Ele quem nos dá a condição de fazer o que Ele mandou, quando somos de fato seus eleitos. Quando não, a pessoa vai ter o poder, a capacidade como ser moral de virar as costas a Jesus. Mas quando é um eleito, ainda que morto, com 4 dias como Lázaro, ele virá. Ele virá. Ele jamais estará alicerçado e embasado na sua justiça própria, nos seus achismos, no seu entendimento, nos seus méritos próprios, que eu só quero que Deus reconheça meus méritos. Meus méritos eu já sei que eu tenho. Pois é, assim era o homem rico, irmãos. Portanto, olhem só, nós precisamos considerar estas coisas, meus irmãos queridos, a fim de que vivamos de forma agradável a Deus, que nos dá vida e vida eterna, vida em abundância, como o Senhor Jesus disse, independentemente das condições de vida aqui nessa terra. Nós precisamos entender o que é que o Senhor quer
para que vivamos de modo a agradar a Ele e não a nós mesmos, querendo que Ele autentique a nossa forma de ver a vida, limitados que somos a uma visão secular, a uma visão deste mundo, e ainda por cima, imaginando, como o homem rico, imaginando que podemos manipular o Senhor, podemos chegar lá a Ele, apresentar nosso currículo e dizer que está tudo certo conosco, fazendo-o concordar com a nossa maneira de viver, como foi o caso do homem rico. Temos que prestar muita atenção, meus queridos, temos que aprender do nosso Senhor, precisamos ver as coisas, como eu sempre digo, na perspectiva de Deus, e não querer que Ele veja as coisas na nossa perspectiva, como é o normal. Em quase 100% dos ditos crentes que entopem qualquer igreja. E são nutridos nesse pensamento pelos pastores. Então, irmãos, que o amor salvífico de Deus nos constranja a amá-lo com o amor que dele recebemos, como João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que nós possamos amá-lo cada vez mais a partir do crescimento no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra, e honrá-lo com obediência incondicional, amando o nosso próximo a nós mesmos, como ele mandou. Obediência incondicional, repito, demonstrada através de uma vida de santidade crescente, na comunhão dos irmãos, na oração constante, no Espírito, na obediência, inclusive às autoridades, como a Bíblia nos ensina. Esse é o modo natural de viver a vida a partir da conversão para a vida. No caso, para a vida eterna. Uma vida para o louvor da glória de Deus. É assim que vivem aqueles a quem Deus, de fato, dá o seu amor para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus para a nossa igreja, para a sua igreja. Portanto, rogamos a Deus que Ele mesmo aplique esta palavra em nossos corações, para que, de fato, possamos viver na direção da vida eterna, mas desde já, para louvor da glória do nosso Senhor. Amém. Amém.